Olá, gente, bem-vindo a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lai e se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná e no episódio de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre fanfics. Mas dessa vez a gente vai falar sobre as fanfics antigas, as pérolas das fanfics antigas, né? A gente vai voltar aí no passado e lembrar de coisas que hoje em dia a gente não vê mais nas fanfics que a gente escreve atualmente. Então, daí que eu tava andando pelo mundo, né, pelo TikTok, pelo Twitter, e eu vi algumas pessoas relembrando aquele passado. Tem uma trend, na verdade, que é baseada numa das músicas da Taylor, né, do último álbum, que diz assim, você não duraria uma hora no asilo, no hospício em que eu fui criada. E muita gente estava relembrando que se criou basicamente lendo fanfic, lendo aquelas fanfics muito, muito antigas, e muito específicas e muito nichadas. Então aí a galera começou a relembrar também que esse tipo de fanfic, né, assim, do modo como era feita ali nos anos fim dos anos 2000, começo dos anos 2010, não existe mais. Quer dizer, existe até existe, mas não existe exatamente do mesmo jeitinho. Então a gente meio que resolveu puxar aqui da memória algumas coisas. E eu começo pelo que uma desses vídeos dessa trend me lembrou, que foi o Luquinho no Polyvore. Eu acho que era Polyvore o nome. Que basicamente, quando você abria a história e tal, e a protagonista se descrevia, e às vezes tinha o link para, sei lá, a aparência da protagonista, se não fosse, né, se não fosse fanfic interativa, que a maioria das fanfics eram, né, hoje já não tem mais tanta força, mas ainda existem e existe um número significativo. Mas assim, e aí quando não tinha, tal, tinha o link da descrição física da protagonista e tinha o link da descrição do figurino da protagonista. Então toda a cena tinha o figurino e era lá e você clicava lá e tinha todo o look descritivo ali no Polyvore. Não era só tipo, camiseta preta, calça jeans e all-star, que era um clássico, né? Não, tinha a blusa específica juntinho com a calça e o sapato bem baixo, que era para você ter uma ideia exata de como o look estava compondo. E aí, às vezes, tinha, sei lá, alguns outros aesthetics ao redor. E aí, às vezes, tinha o título lá do capítulo e tudo mais. E aí, sei lá, e aí depois vinha, sei lá, por exemplo, o Harry Styles foi lá te buscar na casa dele no carro. E aí aparecia o link para você ver qual era o modelo do carro. E aí ele estava vestido de tal forma. E aí você clicava e tava lá a foto que ele estava usando, com a roupa que ele estava usando na cena. E era justamente a mesma roupa que ele tinha aparecido, sei lá, em outro dia, em clique de paparazzi, por aí vai. Então, tipo assim, é uma coisa assim, muito, muito, muito dos anos 2000, 2010. Isso aqui me lembra muito, isso me pega muito, porque eu disse assim, realmente isso aqui nunca mais vai acontecer. Não vejo, por exemplo, fanfics atuais isso. E aí que eu ia comentar em off, que eu decidi comentar aqui na gravação, é que eu não lembro em que momento que isso mudou, o porquê que mudou. Porque hoje em dia eu peguei uma fanfic minha de 2015 para escrever e eu me deparei lá várias vezes com isso. Eu vi isso também na fanfic que a gente escreve junta, que eu tava relendo, descrição de roupa detalhada, de cabelo, e eu não faço mais isso. E eu não lembro em que momento eu parei de fazer isso, ou por que eu parei de fazer isso. E aí eu fiquei me questionando, será que porque todo mundo começou a meio que escrever fanfic como se fosse um livro? Porque em livros normais, livros, né, novelas, a gente não vê esse tipo de descrição com tantos detalhes, né? Geralmente é mais descrição de cabelo, cor de olho, dos olhos, de ser magra ou não, cor de pele, etc. Mas não tem muito detalhe, não se apega nos detalhes da roupa. Tipo, às vezes no mesmo capítulo de uma fanfic tinha descrição de 3 roupas diferentes, com 3 links diferentes. E hoje em dia ninguém faz isso mais. E aí eu não sei em que momento foi que isso mudou. Hoje eu acho super estranho
eu tô editando essa fanfic, mas eu não queria mudar muita coisa do que tá do original, né? Porque a questão da nostalgia, né? Eu só queria fazer assim um update. Então eu não quis tirar isso. Eu tentei contornar assim, meio que melhorar para não ficar muito exagerado. Mas eu ainda acho muito estranho descrever tanto assim. E eu não sei por que antes não era estranho para mim e hoje é. Eu não entendo. Assim, acho que tem a ver com os livros, assim, pelas coisas que eu consumo hoje, talvez. Não sei. Na época que eu comecei a escrever fanfic, eu não lia tanto. Meu hábito de leitura veio um pouco depois. Então, eu não sei. Outra questão. Mas aí, só um rápido parêntese, mas eu acho que também tem a ver com a questão eu acho que talvez literatura no geral, porque eu lembro que quando eu lia Gossip Girl, todos os books de Gossip Girl tinham uma descrição, assim, porque ela estava usando a última bolsa sei lá, da Miu Miu, e ela tava com um sapato muito focado nisso, né? Isso. Mas também não só ela, também algumas outras autoras, tipo a autora de Diário da Princesa, tem alguns tantos, sabe, que ela falava muito, porque o vestido, ele era num corte tal, e um caimento específico, e ela estava usando uma marca fulana de tal também. Tipo, eu acho que era muito da literatura dos anos 2000, e que com o passar do tempo isso foi meio que sendo, sabe, diminuindo e apagado, e etc. E aí até o momento que ficou só, fulano tá usando, sei lá, uma camiseta aí, que tá de camiseta de jeans, e às vezes nem cita isso, só comenta quando é algo muito pontual pra cena. Eu acho que é o tipo de coisa que hoje em dia cai na edição, sabe? Eu também fiquei pensando, será que é porque as autoras começaram a querer escrever... Que foi nessa época também que as autoras começaram a ser descobertas, né? Para publicar ali oficialmente. Será que as autoras começaram a querer escrever já se preparando para isso? Eu imagino que antigamente... Sim, eu te digo que eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, porque muita gente começou a escrever já pensando em fazer um portfólio para ser levada para fora. Eu acho assim, que na época de After, por exemplo, sei lá, que foi em 2014, 2013, eu acho que quando ela foi descoberta lá, que o agente pegou lá a história dela para editar, eu imagino que ele teve que fazer um trabalhão ali. Não só After, acho que qualquer livro daquela época que foi adaptado. Eu acho que era mais trabalhoso de editar do que se você for pegar agora no Wattpad uma fanfic. Se você for agora no Wattpad uma fanfic para adaptar, você vai trocar os nomes, algumas referências, e fazer aquela velha revisão mesmo gramatical, etc. Porque o texto já deve ser bem parecido com um livro. Não sei se propositalmente, mas eu imagino que sim. Eu acho que muita autora já escreve assim propositalmente, imaginando o sonho de ser descoberto. Não tô julgando, não. É direito delas, né? Porque aí a gente entra naquela velha discussão, né? De você monetizar o seu hobby. E muita gente não escreve, mas hoje em dia apenas pelo hobby. Inclusive, eu me deparei muitos anos atrás, eu acho que pique 2020, com uma pessoa que tava falando isso, sabe? Dizendo assim mesmo, eu não tenho mais tempo para escrever por hobby, que o que eu tô escrevendo é para ser publicado, vendido, consumido, né? E ter um dinheiro em retorno. Então eu vi uma pessoa também na timeline um dia desse, alguém deu RT e eu vi. Ela falando que sentia falta de escrever fanfic. Que ela não escrevia mais fanfic. Toda a história que ela pensava era na intenção de publicar. Sim. E eu vi hoje também isso, uma moça que triste, falando, né? ela é autora independente, ela dizendo assim mesmo, vou largar tudo e vou escrever fanfic de Satogojo, que é um chip de Jujutsu Kaisen e tudo mais. E aí a galera falando, vai lá, vai ser feliz, vai escrever, e ela respondendo embaixo só um kkk, não dá. Que é justamente isso, né? O foco todo da escrita é uma galera que a cada 6 meses está pelo menos tá publicando alguma coisa. Então ela tem que estar escrevendo sempre um livro original, um conto original, aproveitando
data comemorativa para fazer um hype e publicar e ganhar dinheiro ali nessa faixa. Então meio que a escrita vai meio que, né, perdendo a graça, eu acho. Não sei. Pra mim perderia, né? É meio triste isso, porque é tão divertido escrever fanfic. Eu acho muito mais divertido do que escrever história original. Eu queria escrever muito mais fanfic. Infelizmente, eu já falei aqui que eu não tenho mais esse hype todo. Mas você não ter tempo mais de escrever uma coisa pra se divertir, assim, só pra distrair, só pra, sei lá, relaxar e ter que todo o tempo estar pensando em publicar, deve ser um saco. Outra coisa que eu tava pensando também nesse tema é que acho que as fanfics em geral elas ficaram mais sérias, será? Porque não tem mais aqueles plots também daquela época. Não sei se as pessoas cansaram do plot de ser sequestrada pelo Harry Styles, pelo One Direction. Aí, amiga, mas eu acho que foi porque deu muito BO. Não digo BO do tipo, vieram te processar. Mas sabe aquele BO de vir a galera da DM dizendo isso mesmo? Isso é irresponsável, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Eu acho que foi daí que deu muita coisa e a galera começou. Mas ainda tem fanfic do Dono do Morro, tá? Um dia desses eu vi. De Dono do Morro eu não vi. Eu fico pensando. Tinha também uma que era que a menina tinha. A mãe dela casava com o pai do Harry Styles, uma coisa assim. E aí ela tinha que se mudar para Londres. Todas eram em Londres, todas passavam em Londres. Eu não sei, eu acho que ficou menos. Não sei se ficou menos divertido. Talvez as pessoas não se divirtam. Mas eu acho que antigamente era mais. Qual a palavra? Era menos sério. Não sei se sério seria exatamente a palavra. Hoje em dia parece que os temas são mais sérios. Não sei. Questão minha também. Depende. Porque eu lembro que até ali em 2000 e... Putz, eu acho que era 2015. Tinha uma fanfic que ela era interativa. Inclusive, eu acho que ela era do fandom. Eu não lembro agora qual era o fandom, mas era o fandomzinho que tava ali. Eu acho que devia ser One Direction, sim. O Ultimate, o final da era emo por ali. Mas enfim, era 2015 e tinha essa fanfic sobrenatural no Obsessions chamada Bite Me. E ela era bem, tipo. Ela era divertida, né? Por um sentido de que ela era sobre vampiros e tal. Mas ao mesmo tempo ela tinha uma pegada meio séria, porque ela era uma fanfic mais de 18. Então ela tinha todo um lance já, porque, enfim, havia uma traição e, sabe, de raças que estavam perseguindo uma fulana. Enfim, tinha todo um plot assim meio intenso no meio dessa história toda. Mas aí eu lembro que a autora meio que foi perdendo a vontade de escrever. Não sei se foi também porque muita gente que escrevia uma pegada assim, mais 18, com umas coisas meio duvidosas, tipo um protagonista meio babaca e tudo mais, um relacionamento um tanto quanto tóxico, que era também essa pegada mas também ninguém se importa com isso. Ninguém se importa. Ninguém se importa, mas em 2015 muita fanfic caiu que tinha esse tema. Aí é que pega, porque teve uma onda de gente que simplesmente parou de escrever porque tava tomando hate. Outro Mas dia eu isso vi uma foi pessoa muito defendendo um autor aí, que o livro dela supostamente tinha homofobia, e a galera tava defendendo, dizendo que era só ficção, que não era vida real. Então, ninguém se importa. Mas aí, amiga, foi um momento pontual. Tipo, 2015, a galera realmente, quando batia. Quer dizer, em 2015, material... quer dizer que a gente regrediu, é isso? Sim, é isso que eu quero dizer. Uau! Sim. Incrível. É justamente isso. Esse é o meu ponto. 2015, eu lembro de muitas autoras simplesmente cancelarem as próprias histórias, dizer, eu não vou mais escrever sobre isso. Então foi lá, tirou de tudo quanto é site. Existe essa fanfic mais antiga? Não viralizou um tweet aí de uma menina que era um print do Wattpad. Aí tinha a menina dizendo que não ia remover a história, mas que ela agora era crente e ela não concordava com nada que estava escrito ali.
E viralizou esse print, a menina teve que apagar, porque a autora apareceu e pediu pra apagar. Eu acho que Ah, as pessoas se eu redimiram. lembro desse tweet. Eu lembro desse tweet, eu dei gostosas gargalhadas, inclusive, que ela disse, mudei de ideia, agora eu sou crente, mudei de ideia. Mas Justo, justo. mas eu vi, assim, muita história, muita original, principalmente. Existe, inclusive, eu tenho essa memória até hoje. Era uma original, que ela estava sendo publicada em um site específico e também no Wattpad, né, posteriormente. Meio que ao mesmo tempo, quando ela saiu desse site específico. E aí, cara, que era uma história assim, um relacionamento tóxico, que o casal ele era meio duvidoso, os dois eram adolescentes e estavam envolvidos em crimes, sabe? Então tinha essa pegada meio, né? Meio dark romance da vida. Só que na época o dark romance não tinha esse boom intenso, né? Essa defesa aberta do dark Na romance, época, você Dark escolheu os Romance era personagens. outra coisa. Hoje em dia E eles era outra mudaram, né? coisa, justamente, era todo um outro assunto. Criaram uns E subgêneros aí, que não fazem sentido nenhum. exatamente. E aí, o que que pegou? Quando veio a onda mais forte do feminismo, eu acho que eu lembro muito disso. 2015 era uma onda muito, muito forte. Inclusive, de vez em quando eu falo que muitos dos problemas que a gente está tendo hoje em dia seriam resolvidos se a galera voltasse a ser tão militante quanto era nessa época. E começaram a bater na tecla dela, dizer, oh, isso aqui tá errado, esse plot ele é, né, meio que complicado, você passar pano pra isso, pra aquilo. Conclusão, a gata foi lá e tirou do ar. E aí é por isso que eu digo que eu acho que o que morreu muito desse plot foi justamente dali. Essa época de 2015, sabe? Que tudo, até 2015 tudo era possível. Depois disso, começou a ter uma mão na consciência de dizer, não, vamos evitar essa história aqui, vamos. Tanto que quando tem uma história assim muito, né, muito obscura, às vezes as pessoas começam a questionar se ela está sendo escrita com responsabilidade ou não. O que é uma boa, por um lado, e o que meio que também complica porque as pessoas não têm muito filtro, né? Porque aí não pode escrever sobre esse assunto. Não é que não possa, é a questão da responsabilidade. Que, né, a gente sabe. Tanto para livro quanto para fanfic, às vezes não tem. Mas enfim, outra coisa de fanfic antiga que eu sinto falta. Assim, não é que eu sinto falta, né? Tipo, tá, eu tô vivendo, tô lendo aqui, consumindo Vamos, de vamos boa, voltar às sem. trends. A gente tem que começar a voltar com as trends aí. Vamos escrever uma e esperar as pessoas seguirem. Uhum. Mas é uma coisa assim que ao mesmo tempo que eu sinto falta, eu não sinto tanta falta, é mais a questão da nostalgia em si. Que tinha a questão do link com a música. Eu lembro dos capítulos que eram inteiros baseados em alguma música. Tipo, do nada tinha uma songfic no meio da fanfic. Então, tipo, vinha o capítulo de boas, sei lá, apresentação, aí eles vão, se conhecem e tal. Aí geralmente era no primeiro date, sabe? Primeiro date que era mais românticozinho, mais bonitinho, mais fofinho. Aí tinha uma música e a música meio que ia acompanhando todo o passo a passo dos protagonistas, sabe? Tipo, cada. Aí tinha, sei lá, 2 parágrafos de história, um verso da música e por aí vai. Eu lembro de ler muita coisa assim, principalmente no Niá. Eu lia muita coisa no Niá. Eu sou dessa época, eu não sei nem se o Niá ainda existe, né? O saudoso Niá. Eu comecei as minhas publicações por lá, inclusive. Nia existe, só que o rapaz que é Ah, o. Acho que não é dono a palavra, mas enfim, que criou o site, ele criou um segundo site que é uma extensão do NIA, porque ele disse que o código do NIA era muito antigo, não valia a pena refazer, então ele fez outro. Agora é Plus Fiction o nome. Mas, tipo, todas as histórias do NIA estão nesse Plus Fiction, tipo, redireciona, sabe? Se tu clicar para ler lá no site do NIA, ele vai te redirecionar pro Plus Fiction e vice-versa. Eu olhei lá faz tempo, eu olhei, mas a última vez que eu olhei estava funcionando normal, as pessoas postando normal. Uma boa. Tem até versão de celular. cara, quem diria? Eu lembro que realmente o Niá ele tinha um código muito antigo. Ele era. O site em si, ele. Você entrava e você se sentia naquela máquina do tempo, sabe? Você se sentia ali. Na época, parecia que você ia abrir o Niá e automaticamente ia abrir uma outra aba do Orkut ali do lado.
de tão antigo que era. Então, eu realmente. E faz muito, muito tempo que eu não tinha noção disso. Mas eu lembro de ler muita coisa no NIA. E eu lembro especificamente dessas fanfics que eu lia, em que tinha essa estrutura, sabe? Ah, o capítulo tal, de boa, capítulo tal. Aí quando chega ali no capítulo 5 do nada, vira uma songfic. E aí depois do nada voltava ao normal também. Acabava Agora a que música ia. tu falou em Ah, NIA, eu tenho uma fanfic no NIA que eu acho que eu vou até migrar ela de lá, ou reescrever e postar lá de novo. Não sei, eu não lembro de que ano que é essa fanfic, mas é de The Originals. Então é bem antiga. Eu não sei se é de 2015 também, 2016, talvez. Mas eu lembro que eu só postei ela lá. Inclusive eu tenho que recuperar minha conta pra poder ver se eu ainda tenho. Se ela ainda tá lá, ou se, sei lá, derrubaram. Porque teve uma época que não estavam aceitando fanfic, não teve essa treta? Ah, no não, era NIA, fanfic não com lembro. pessoas, era fanfic com pessoas reais. Ah, sim. Eles não estavam aceitando, lembrei agora. E aí depois acho que mudou de volta, não sei. Voltaram É, atrás. pode ser. Eu não sei porque nessa época eu também não lia coisa com pessoas reais. Eu só lia com história, fanfic de série É, e eu também de não coisa ligava. de Eu não livro. ligava por isso, não me importei na época por isso, porque não me É, atingiu. Mas eu lembro de histórias, de história caindo, umas autoras que escreviam com Hopstein, que é o Pattinson com a Kristen, né? E eu lembro que umas autoras tinham umas fanfics lá que caíram. Eu lembro dessa treta no Twitter, na época. Eu acho que essa autora, inclusive, acho que ela nem escreveu mais, porque eu nunca mais vi ela em site nenhum. Acho que ela parou de escrever. Que ela não tá no Obsession. Ou ela mudou de nome, talvez, de autora, né? Pode ser. Mas eu acho que não, porque ela era obcecada com Hopstein, com Crepúsculo. Eu não acho que ela escreveria outra coisa. e se ela mudou de obsessão com o tempo? Pode ser. Será? Tudo dela envolvia Crepúsculo e esses dois, Hopstein. Até as histórias originais que ela escrevia, ela colocava Hopstein no meio. Ou talvez ela virou uma autora Ou então, publicada, né? ela pode ter virado autora publicada e aí ela meio que faz como a própria querida Ellie Hazelwood, que o chip dela pra sempre é Halo. Então ela sempre faz referência de Uau, Halo nos livros dela. uau. É, deve ser, é provável. Mesmo, eu imagino como ela se sentiu quando o Hopstein terminaram. Porque foi antes. Que ano foi isso? Pra eu lembrar que ano que aconteceu isso. Não vou lembrar o ano. Mas acho que A deve ter separação sido de Hobbes tem. 2013, 2014. Não, foi antes. Eu tava no colégio, então isso deve ter sido 2009, 2009. 2010, mais ou menos. É, foi bem antes, bem antes. Deve ser 2010. Eu não lembro a última vez que eu vi essa altura online. Sei lá se foi. Eu já tava no Twitter. Eu entrei no Twitter em 2013. Então deve ter sido por ali, 2014, 2015, a última vez que eu vi ela online. E depois eu nunca mais vi. Ela sumiu, a conta dela do Twitter sumiu. Sumiu tudo. E agora, uma coisa, né? Outra coisa muito saudosa, fanfics que tinham esses fandoms, sabe? Eu acho que, tipo, que fazer essa mistura de assuntos assim, um com o outro, por exemplo, pegava Crepúsculo e trazia para um outro universo, por exemplo, os idols dentro do universo de Crepúsculo e por aí vai. Eu não vejo mais tanta coisa assim, eu acho que isso ficou bem para trás mesmo. Por falar nisso, essa autora que eu acabei de falar, ela tinha uma história que era Crepúsculo com TVD. Era um crossover. Nem tem mais crossover hoje. Nossa, crossover, pode No crer. EOT tem muito de idol. No EOT tem muito. É, Mas meu eu não tipo vejo. de idol. Eu não vejo em outros lugares. Uhum. Não, no Eltree, não só no Eltree, eu já vi em. Eu leio muita Sockmad, né? Então, eu já vi muito assim, por exemplo, dos grupos da quarta geração, como todos eles são amigos, geralmente vai lá e citam todos eles, sabe, no fanfic, no decorrer. Mas fora disso, dessa coisa, tipo, das outras que eu leio, por exemplo, de anime, a não ser que seja uma coisa muito galhofa, realmente eu não vejo esse crossover rolando, sabe, acontecendo. Eu li muito pouca coisa com anime. Eu acho que eu não tenho muita bagagem pra falar, não. Mas as que eu li não era crossover, não. Acho que é porque complica, né? Porque aí são dois universos. Crossover é complicado de fazer. Com Idol é mais fácil, porque são pessoas reais, estão ali vivendo no mundo real. Mas aí, nesse caso da menina que eu falei, que ela misturou Crepúsculo com DVD, é bem diferente. São dois tipos de vampiro completamente diferentes.
Eu imagino que deve dar mais trabalho. Que inclusive eu lembro que logo no começo da série eles fazem referência a Crepúsculo durante a coisa. Que a Caroline até pergunta o que vai acontecer se você andar no sol e tudo mais. Eu lembro dessa conversa Então é um que tem rolê nos episódios. o Então, anime também é um rolê bem complicado. Porque é, o universo de Jujutsu Kaisen, não sei se combina com o de Demon Slayer, por exemplo. Pra juntar daqui é um servicinho. eu já vi, A não ser que gente, como seja eu a falei, pessoa. A galhofa. não ser que um vá pro mundo do outro. Um passe de mágica, um portal, uma Não, eu já vi explosão, um uma evento. parada, eu já vi uma parada meio galhofa, tipo, a garotinha de Spy Family, né, a Anya, sendo uma das alunas da Academia de Jujutsu, sabe? Então, tipo, já rolou de ver, mas assim, era super galhofa, tal, era clima descontraído, era Funciona, assim funciona também. piadinha. Era Não precisa ser sério, piadinha. né? Não precisa ser uma coisa Não séria. era sério. Não era algo sério, tipo, tanto que era só uma short ali e tal. Mas aí assim, sabe? Quando eu vejo coisa, eu vejo nesse sentido. Eu não vejo uma parada séria, tipo, como essa que tu descreveu agora. Que tinha muito. Eu lembro que tinha muito. Eu lembro que uma era misturando. Porque teve uma época que teve o boom, né? Então tinha Crepúsculo e ao mesmo tempo tinha Jogos Vorazes e tinha Harry Potter. E Nossa, aí eu lembro tinha que. muitas de Harry Potter com Jogos Vorazes. É, e é isso que eu ia dizer. Era uma fanfic que misturavam esses três universos, sabe? Eu lembro que quando eu abri o Spirit não existe? Existe sim. E aí tava lá no Spirit, sabe? Você abriu o Spirit, estavam esses três fandoms juntos na mesma história, e os personagens eram amigos e tal, e eu ficava, nossa, então tá. Eu nunca li também, mas eu lembro que isso era muito, muito frequente, ali nos anos de 2015 também. Eu acho que hoje em dia as pessoas não fazem mais tanto crossover assim. Não sei se porque se entra no que eu falei de que essas coisas ficaram mais sérias, ou se. Sei lá, acho que o foco agora é outro das pessoas. Tem muita fanfic de fantasia agora. E as pessoas esqueceram um pouco de vampiros, esqueceram de distopia, esqueceram de bandas, agora é só idol, é só K-pop. Que eu acho que são bem diferentes das fanfics com One Direction e McFly. Não sei por que também. Porque teoricamente deveria ser a mesma coisa, não? Não porque é outra cultura, né? Faz sentido. Eu ia dizer isso, que é diferença de cultura. Eu, particularmente, como eu escrevo, eu sou da velha guarda, né? Então eu ainda escrevo sobre bandas e tudo mais, e aí eu vou adaptando para as minhas fanfics e digo, cara, isso é muito a cultura daqui, é muito diferente. Porque, inclusive, as bandas de K-rock lá, né, de lá, são diferentes o modo como elas agem, porque elas também estão dentro de empresas, assim como os grupos de K-pop. Não Eles é meio que são como. idols também, né? Não Eles tem são tanta meio diferença. idols. Eles são meio idols, sabe? Tem alguns que já são mais assim, não seguem Mais tanto a velhos. risca. Não segue tanto a risca como segue os outros, né? Tipo, não faz isso em público. Por exemplo, teve agora recentemente o vocalista da The Rose, ele fez toda uma carta aberta falando que ele estava parando de fumar e tal. Então ele fez várias fotos dele fumando e tudo mais. E a gente sabe que isso no K-pop, Não importa se ele quando fuma, sério. aparece alguém. A gente sabe que no K-pop, se alguém parece fumando um pod, ele já fica em atos pra sempre, né? Tipo o carinha lá do Rise, que eu acho que a carreira dele acabou por causa de um podzinho básico. Enfim. Sério. É chato. É, acho que foi por isso também que eu me desanimei muito com escrever K-pop, que é umas coisas tão chatas. Tipo, aí me afastei muito do fandom, foi me desanimando. Não acho mais graça como eu achava antes. Eu ainda leio, porque, né? Eu vou ler, se não vou. Mas eu não acho mais graça em escrever pra K-pop, não. Não sei se um dia eu vou voltar. Mas. Mas aí você pode criar suas próprias regras. Eu, particularmente, não me dou o trabalho de escrever. Com todas aquelas coisas e pronomes e tudo mais. Não, amigo, o problema rima Não, do cacete, sabe? não importo com essa parte, não. É porque, como eu falei, eu preciso estar obcecada com aquilo. E a minha obsessão pelo K-pop passou. Hoje em dia eu só gosto. Só. Ok. Legal. Muito boa essa música. Pronto.
Eu não tenho mais aquela, meu Deus, olha o fulano, olha o ciclano, olha, aquela coisa que eu tinha em 2018, 2017, eu não tenho mais, eu não me importo mais tanto assim. Eu só gosto. Eles lá e eu aqui. Ai, amiga, espera no momento que eu vou voltar pra esse coisa de, só fulano só existe, né? 30 anos na costa aí. Meu Deus, ele foi pra Gucci, ele conseguiu ir pra desfile da Gucci. Totalmente feliz por causa de um idol que, né, não me conhece, não faz a mínima ideia de que eu torço por Até ele, aí tudo nem bem. nada. O problema é quando as coisas dão errado pra ele e aí te traz pra baixo também. E aí é sinal de que você tem que sair dessa. É tudo bem você ficar feliz por uma pessoa que conseguiu um contrato, você vai ganhar dinheiro. Mas aí essa pessoa acontece alguma coisa com ela e você fica pra baixo também, te traz pra baixo também, isso aí já não é legal, entendeu? Foi isso que me Super, pegou. super. Tava me afetando muito. E não tem que me afetar pra uma pessoa que vive do outro lado do mundo e que, até onde a gente sabe, tá muito bem ganhando dinheiro, feliz. Por que eu tô me importando com o que estão falando dele na internet se ele não tá nem aí, se ele nem vai ver, entendeu? Essas coisas que me afastaram. Faz sentido, faz sentido. Mas aí eu acho que era sobre isso. Ah, não! A gente não falou de dos classicão das fanfics antigas, que são as Epic Fics. Eu acho que eu vi umas duas. Tinha uma autora na época que eu lia fanfic de JP. Tinha uma autora que ela postava umas coisas bem grandes. Tinha uma que tinha uns 100 e poucos capítulos. Eu acho que ela nem terminou essa, inclusive. Pelo menos a última vez que eu olhei, ela não tinha terminado. Mas ela não tinha terminado porque ela abandonou, não porque ela ainda estava postando. Eu acho que ela abandonou mesmo. E ela tinha umas duas fanfics que tinham assim, mais de 100 capítulos. Eu acho que eu só li uma dessas. Foi uma que ela finalizou. E essa outra ela não finalizou. Não sei o que aconteceu com ela. Ela não escreveu mais nada, inclusive. Espero que esteja viva. É sempre bom, né? Depois de 2020 a gente sempre fica com essa impressão, né? Tipo, bom, pelo menos tomara que ela esteja viva. Eu não escreveria nada desse tamanho. Não preciso falar, né? Eu não sei escrever coisa grande assim. Eu acho que hoje em dia eu nem leria nada tão grande assim. Eu acho que eu ia ficar de saco cheio. Não sei. Depende da história também, né? Depende do que a pessoa tá contando ali. Mas não é muito comum, não. Eu acho em K-pop esses fanfics desse tamanho. Pelo menos eu não vejo tanto. Eu acho que eu vi essas duas mesmo. Nunca mais vi nada desse tamanho. Eu vi, e isso foi pra pesquisa pro episódio anterior, que dependendo, tipo, tem as fanfics Epic Fics, eu acho que elas são mais da antiga mesmo. Tem fanfic que dessa época, tipo, de 2018, 2019, que elas estão sendo finalizadas agora no ano de 2024. Então, tipo assim, papo de 50 capítulos, 100 capítulos, sabe? 150 capítulos, e aí elas estão sendo finalizadas agora, né? Tipo, sei lá, a pessoa meio que tá tentando encerrar toda a história gigantesca que ela montou. Tá tentando agora. Então, tipo, inclusive é uma dessas classicona aí. É uma fanfic que ela já foi a maior fanfic em quantidade de palavras do EO3, que ela possui 500 capítulos. Ela é uma fanfic de Fórmula 1 que ela tem 500 capítulos. Então, tipo, pelo que eu entendi, a moça tá tentando finalizar agora, né, no ano de 2024. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Mas eu acho que morreu essa tradição de Epic Fic porque é um comprometimento muito grande, cara, muito grande. Eu não daria pra escrever nada assim, porque eu abuso a história, já falei aqui, né? Eu fico logo de saco cheio do plot e eu já quero escrever outra coisa. Então eu com certeza ia abandonar antes de chegar no capítulo 50. Eu admiro muito quem tem esse apego com qualquer coisa que consiga escrever tanto. Assim, eu não consigo. Eu acho que eu te falei da autora aqui. Ela não escreve, ela escreve a história original, mas que ela tem tipo 10 livros com os mesmos personagens. E eu acho que eu nunca conseguiria fazer isso. Que eu não, por mais que eu goste, eu não conseguiria escrever tanto assim. Uma hora eu ia cansar dessas pessoas, eu ia querer escrever outra coisa com outras pessoas. Cara, depende. Eu acho que porque eu, por ser RPGista, eu já tive personagens assim que eu acompanhei da infância
a vida adulta, sabe? Tipo, a última vez que eu mexi nesse personagem, ela tava na faixa dos 50 anos, 50 para Mas aí eu 60. acho que a narração é Mas assim, diferente, né? a narração é diferente, tipo, mas eu entendo a questão do apego por causa disso. Eu entendo porque, tipo, é como se eu tivesse, como eu disse, eu vi a vida inteira dessa personagem acontecer. Então eu sei todos os passos, eu sei, sabe, o que ela fez e tudo mais, as decisões, o que ela amadureceu, o que ela regrediu e tudo mais. Então, tipo, eu entendo essa questão toda e eu entendo por como funciona o apego. Mas aquilo, também tem outros personagens e tudo mais, e eu não ficava só nisso. Mas na questão do apego, eu entendo um pouco ela não querer, sabe, não conseguir se desfazer tão fácil. Eu sou assim, chata mesmo. Eu abuso as coisas muito rápido. Enfim, esse foi o nosso episódio da nostalgia. Vamos voltar aí, gente, com essa trend aí das fanfics com um monte de link. Alguém tem que começar, né? Para as outras pessoas seguirem. Mas enfim, conta aí pra gente se você é dessa época, se você se lembra de alguma coisa que a gente deixou de falar aqui. Manda esse episódio pra alguém que sabe que gosta desse tipo de conteúdo. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Qualquer comentário, qualquer feedback, qualquer coisa que a gente deixou aqui passar. Se você também lê uma epic fic, conta pra gente como é que é ler uma epic fic ou escrever uma epic fic, porque eu tenho muita curiosidade, né? Como é que você lidou em escrever mais de 100 capítulos. Mas é isso, e pode marcar a gente nas redes sociais que estão sempre linkadas na descrição do episódio. É isso, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.